Quero dizer para os irmãos da minha alegria, nessa oportunidade, de poder estar primeiramente adorando ao Senhor e também pelo privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus na minha igreja. Obrigado. Agradecer também ao pastor presidente pela confiança e também ao pastor Davi Terto pelo convite. Eu gostaria de pedir à igreja, por gentileza, que abram as suas Bíblias no texto, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, e o versículo 8, apenas o versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e o versículo 8, que diz o seguinte: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, ele é muito conhecido nosso, e desse texto se extrai várias mensagens que com certeza sempre edificam a nossa alma, a nossa fé. E geralmente quando nós lemos esse texto, nós somos convidados a sempre a fazer alusão, isso torna-se até quase que necessário, à cura do general Naamã. Os 7 mergulhos, enfim, né? Só que eu gostaria de, nessa oportunidade, de abordar e trazer para a nossa meditação, para a nossa reflexão, não necessariamente a cura do general, mas a atitude do profeta Eliseu diante daquele cenário. E eu gostaria de falar sobre a necessidade de nós, igrejas, nesse tempo, sermos voz proféticas, sermos voz profética nesse tempo de turbulência, de tribulação, nesse tempo que antecede a volta de Jesus. Cantamos nessa noite a soberania de Deus, cantamos a benignidade, o seu amor, a sua justiça, a sua retidão. Fomos edificados por testemunhos que enalteceu ao Senhor em relação à cura da serva do Senhor. Mas o que o Espírito Santo tocou ao meu coração, onde ele me perguntou, pelo menos assim eu creio, sobre e nós? Porque o Senhor permanece fiel no seu propósito de nos abençoar, de nos honrar. Só que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de não só sermos abençoados, mas sermos, sobretudo, abençoadores. E diante dessa realidade em que nós vamos expor aqui no texto, de uma forma muito simples e muito objetiva, eu gostaria de trazer a reflexão da igreja acerca da importância de, como disse, sermos voz proféticas nesse tempo. Testemunhar e dizer em alto e bom som que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e temos uma responsabilidade nessa terra. De não só receber, não só de pedir, mas sobretudo de dar também. E o texto ele é muito claro em dizer que no período de aproximadamente do ano de 856 a 845, portanto no período de 12 anos, o rei Jorão, que segundo os nossos sábios, concordam que ele que era o rei nesse período aqui.
Rei Jorão, de repente alguns irmãos não têm muito conhecimento ou intimidade com esse nome, mas os pais dele, os irmãos conhecem, que é Acabe e Jezabel. Esses nomes são muito familiares nossos. Então Jorão, ele foi o 9º rei de Israel. E assim que assumiu então o reinado, ele teve a oportunidade de erradicar a idolatria. Ele poderia perfeitamente estabelecer um novo tempo no reino de Israel, mas infelizmente ele não optou por esse caminho. Ele continua ainda trilhando o caminho da idolatria, ele continuou trilhando caminhos que desobedeciam e desonravam a Deus. E isso aconteceu durante todo o período de tempo onde ele foi rei de Israel, não só Jorão, como a maioria dos reis do Reino do Norte. E nesse período existiam as nações circunvizinhas, que eram uma pedra de tropeço para Israel, e dentre essas nações tinha a Síria. E nesse período da história, o rei da Síria no momento era Ben-Hadad. Ben-Hadad não era o nome dele. Ben-Hadad é um título, onde Ben significa filho e Hadad significa tormenta, onde Ben-Hadad significa filho da tormenta, ou filho da tribulação. Hadad significa isso, ou Haddad, como queiram. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece nesse momento? Havia ali então o comandante da força, o comandante do exército, onde, na minha imaginação, ele acumulava ali não só o comando da tropa, como também o comando de todo o exército, o ministro da defesa. Me permitam aí entrar por esse caminho. Ele era um combatente. Ele era um sírio, um general, que era muito querido pelo seu rei. Era um homem, segundo a Bíblia, um homem de muito valor, um homem de um valor estimado, um homem honrado pelos seus subordinados, pelo seu comandante, pelo rei da Síria. Era um homem que diz a Bíblia que o Senhor dera vitória à Síria através dele. O Senhor está lá com S maiúsculo, é Deus mesmo. Então o Senhor, realmente, esse homem, ele era um homem de muito valor. Só que a Bíblia também fala que ele era leproso. Aí a gente tem a tendência de excluir todas as virtudes de Naamã pelo fato dele ser leproso. Então tudo que é de bom, tudo que tem a virtude na vida daquele homem é maculado pelo fato dele ser leproso. Ele era leproso, mas ele estava na frente de batalha. Ele estava doente, mas ele era estimado pelos seus subordinados. Ele era leproso, mas ele era querido pelo seu comandante. Ele era leproso, mas o Senhor dera vitória à Síria através dele. Ou seja, ele tinha esse problema, mas ele continuou trabalhando. Então a gente precisa ter muito cuidado em fazer julgamento precipitado, porque fica muito difícil nós julgarmos pela aparência. A aparência engana. A Bíblia fala sobre o perigo do julgamento. Se você quiser julgar alguém, faça igual Jesus falou em Mateus 7:24, se não me falha a memória. Não julgue pela aparência, mas julgue segundo a reta justiça, porque a aparência engana demais. Então Naamã, dentre essas incursões que ele fazia, dentre essas pelejas, essas batalhas que ele tinha com Israel, ele então, em determinado momento, em peleja contra Israel, ele entra ali, faz o que tem que fazer, saqueia a cidade, enfim. Só que tem um dado importante que a Bíblia trata, que foi que ele leva cativo uma moça, uma jovem. A Bíblia não fala nem o nome, muito menos a idade dessa menina. Então essa menina, ela é arrancada do seu ambiente familiar. Essa moça, ela é tirada, ela é arrancada com violência do meio dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu convívio espiritual, religioso. E ela é levada e colocada para trabalhar como escrava na casa de Naamã. Só que, ao período em que essa moça trabalha, ela começa a perceber algumas características naquele homem. Aquele homem com aquela indumentária, com a sua
farda, me permita dizer assim. Só que quando ele chega em casa, ele é obrigado a tirar a sua farda, os seus paramentos. Então ela percebe que esse homem tem uma enfermidade. E aquela moça, ela tinha todos os motivos para ser uma menina revoltada, para ser uma menina que tivesse o ódio totalmente tomando o seu coração, porque ela foi, como disse, arrancada do seio familiar. Só que quando ela viu que o seu senhor estava enfermo, ela agiu de uma forma totalmente diferente do que, a princípio, muitos poderiam agir. Ela poderia falar que ele morra, perdoe a expressão, que ele apodreça, porque ele me arrancou da minha família, ele me tirou da minha casa, e que ele morra, mas foi exatamente o contrário. Naamã tirou aquela moça de Israel, ou melhor, de Samaria, tirou essa moça do seio familiar, mas Naamã não conseguiu tirar os preceitos da palavra de Deus do coração daquela menina. Não conseguiu. As circunstâncias adversas não impediu que a presença de Deus se manifestasse através de uma fala. De uma fala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E que fala foi essa? Está na Bíblia também. Está na Bíblia a fala. Se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria, se ele se encontrasse com o profeta que está lá, ele o curaria, ele o sararia dessa sua enfermidade, aproximadamente assim que essa moça fala. Meus irmãos, eu fico imaginando a revolução espiritual e o que isso reverberou no céu. Uma palavra simples, mas falada com autoridade, com unção. Uma palavra de uma escrava, onde o nome nem é registrado na palavra de Deus, mas ela foi capaz de impactar o coração de uma esposa, que consequentemente impactou o coração do general, que consequentemente impactou o líder da nação. E aquela sua senhora chega e fala: menina, o que você está falando? Imagino eu. Pois é, lá em Samaria tem um profeta. Lá em Samaria tem um profeta, tem um homem de Deus. Pode levar o meu senhor lá, porque ele vai ser curado. E acontece que essa palavra chegou em Naamã. Naamã, eu imagino que ficou também impressionado, impactado com a palavra da esposa. Naamã foi correndo até Ben-Hadad. Ben-Hadad não hesitou. Ben-Hadad volta lá agora em Samaria, porque você então, segundo você me falou, você vai ser curado. Então eu vou fazer uma carta, eu vou levar presente, você leva presente, porque lá você vai ser curado. Pois bem, essa carta, ela me chama muita atenção. Essa carta que Ben-Hadad escreve. Porque quando ele escreve essa carta, ela tem, pelo menos, irmãos, duas características importantes. A primeira, Ben-Hadad, ele escreve com o teor da carta bem definido. Eu estou enviando o meu general para ser curado. E não para ser avaliado, não para ser medicado, não passar por um processo, não. Eu estou enviando o meu general para ser curado em Samaria. E o segundo aspecto que eu acho muito interessante nessa carta, louvado seja o nome do Senhor,
que Ben-Hadad não estava nem um pouco interessado em saber como estava a questão espiritual de Jorão e de Israel. Louvado seja Deus. Jorão, ou melhor, Ben-Hadad não estava nem aí em saber como estava a condição espiritual de Israel. Para ele isso não interessava. Porque nós sabemos pelo texto que Israel estava afundado na idolatria, afundada na corrupção, afundado nas alianças pagãs, estava afundado na prostituição, nos cultos a mortos e coisas afins. Ben-Hadad não queria saber disso. Ele queria que o general dele chegasse em Samaria e voltasse para a Síria curado. E ponto. A carta chega em Samaria. Quando Jorão lê a carta, Jorão se desespera. Jorão fica angustiado, porque o rei de Israel não estava em condições de orar, ou muito menos interceder a Deus pela vida daquele general, a ponto de dizer: sou eu Deus para curar, e coisas do tipo. Rasgou os seus vestidos, ficou muito triste. A reação de Jorão foi terrível. E o que eu acho interessante, é um paradoxo muito tremendo, muito terrível. Os irmãos prestam bem atenção. O rei pagão, acreditando que Israel ia ter cura. Mas o rei de Israel não estava acreditando que o Deus de Israel podia curar. É isso que está acontecendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei começa a se rasgar, a se desesperar. Vamos agora fazer o quê? O que vai acontecer? Já somos subjugados pela Síria. Ele já vem aqui, invade, entra a hora que quer e faz o que quer. E agora ele manda que o general que invadiu viesse para ser curado. E agora? Só que essa situação, glória a Jesus, chegou aos ouvidos do profeta, que mesmo diante desse caos que Israel estava vivendo, o profeta, ele não se contaminou, ele não se encurvou à apostasia, ele não se encurvou à incredulidade, ele não se encurvou ao sistema pagão, ao sistema corrupto que estava envolvendo Israel. O profeta se manteve firme nas suas convicções, naquilo que ele tinha aprendido. E quando eu falo profeta aqui, eu não falo profeta como nós entendemos, não é isso? De uma forma até um pouco superficial nos dias de hoje, no dom de profetizar. Não, não é isso não. Claro que a gente entende, obrigado, querido. Claro que a gente entende que Deus usa assim, mas nós também entendemos que Deus não usa só assim. Quando eu falo profeta aqui, eu me reporto à escola de profeta do Antigo Testamento, onde o objetivo principal era fazer com que a mensagem do reino, a mensagem da palavra de Deus, fosse estabelecida no coração de todos aqueles que criam e, sobretudo, viessem a propagar às demais gerações aquilo que Deus havia feito. Então, esse era o profeta, que ele entendia, ele tinha a convicção de que o Senhor era, de fato, o Deus das suas vidas. Então, ele não se rendia. E isso chegou ao ouvido de Eliseu. E quando Eliseu tomou conhecimento dessa situação, é onde entra a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Então, diante dessa história, entra, então, a mensagem, uma mensagem breve, simples, aonde o profeta, quando tomou conhecimento desse desespero, o profeta chama para si a responsabilidade. Então o profeta fala assim: deixe-o vir a mim,
deixe-o vir a mim. Porque saberá, porque ele saberá, porque, me permita essa expressão, porque saberão, não é que está escrito aqui, mas saberão que há profeta em Israel. Saberão que tem profeta aqui. Só que Eliseu, irmãos, não fala isso com arrogância. Eliseu não fala isso com prepotência, não, irmãos, pelo contrário. Eliseu chama para si a responsabilidade com o propósito, irmão, pedagógico, de mostrar para Ben-Hadad, de mostrar para Jorão, de mostrar para Naamã, de mostrar para a comitiva de Naamã, que de fato em Israel, por mais terrível que pudesse ser a situação, havia ainda um povo no meio do povo que não se encurvou. É isso. Existia um povo no meio do povo. A grande questão é que a gente precisa ter a autoridade de Deus para poder não apenas ser influenciado, é difícil não ser, mas diante dessa realidade espiritual nós precisamos influenciar. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não é ou ele não é influenciado pelo ambiente. Mas quando ele chega, o ambiente é modificado pelo simples fato de um homem de Deus ter chegado ali. Porque quando você chega, você não chega sozinho. Quem chega contigo é o reino. É o reino que chega com você. E quando o reino chega, alguma coisa diferente precisa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu estou trazendo para mim e para a igreja de Deus nessa noite. A nossa responsabilidade como voz profética nesse tempo. Porque a gente recebe, me dá, eu creio, me dá, eu tenho, e etc. Amém, tá certo. Mas e aí, irmãos? Eu ouvi quando eu era garoto, olha que tem tempo isso, lá na minha cidade, lá no Rio, aqueles cultos de consagração, que quem é carioca sabe, só a graça de Deus, aqueles cultos de oração que tem, que começa às 9 e não tem hora para terminar. Mudou um pouco, graças a Deus, mudou um pouco, né? Então eu ouvi uma vez uma frase, tinha 13, 14 anos, aonde o pregador, também um rapaz, também na época, ele falou assim, muitos anos atrás. A igreja pergunta, ou seja, ele falando, eu não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos assim. Aquela frase de Elias, né? Onde está o Deus de Elias? Enfim, né? Aí ele fez uma pergunta para a igreja na época. Onde estão os Elias de Deus? E eu fiquei pensando naquilo, e aquilo ficou na minha mente até o dia de hoje. E o que acontece aqui? Eliseu, então, ele chama para si a responsabilidade. Eliseu, então, ele traz para si a responsabilidade e isso chega no coração, ou melhor, no ouvido de Naamã e da sua comitiva. Isso me lembra também aquele texto muito conhecido nosso, falando sobre chamar para si a responsabilidade. Aquele texto conhecidíssimo nosso de Pedro e João na porta do Sinédrio. Todo mundo sabe que esse texto ele é muito lindo e muito rico e traz um alimento profundo para a nossa alma. Quando Pedro e João estavam adentrando ali, isso depois de Atos 2. Isso depois do dia de Pentecostes, que eles estavam tomados pelo Espírito Santo. E depois disso, eles foram para o templo orar. Então, o crente cheio do Espírito Santo tem compromisso com a igreja. Tem responsabilidade com a igreja. Esse negócio de ser crente, ser cheio do Espírito Santo, não ter compromisso com a igreja, isso é antibíblico. Pedro e João, então, foram para o templo, cumprir as suas obrigações como judeus que eram, foram orar. E nisso eles estavam ali e depararam com aquele paralítico. Segundo o texto de Atos, lá em Atos 4, fala que ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos paralítico. Eu imagino a frustração daquele homem.
Porque, irmãos, pelas contas que eu fiz, não sei se está certa, mas eu entendo que esse paralítico, ele era mais velho do que Jesus. Ele é mais velho do que Jesus, porque em 2 Atos 4 ele tinha mais de 40 anos, e Jesus foi assunto aos céus aproximadamente com mais de 33 anos, ou um pouco mais. Então eu entendo que esse moço era mais velho do que Jesus. Então eu imagino a frustração, a decepção, depois que esse moço foi crescendo, sobretudo quando iniciou o ministério de Jesus, ele ouvindo ou até vendo pessoas curadas, pessoas sendo vivificadas, restauradas, e ele ficando. Soube que Jesus morreu e nada de curar, soube que Jesus ressuscitou e nada, soube que Jesus foi assunto aos céus e nada. Imagina a frustração, a decepção daquele moço na porta do templo. Até que chega Pedro e João, me dá uma esmola aí, moço. Irmãos, aí chega Pedro e João, cheio do Espírito de Deus. Olha para mim, moço. Olha para mim. Olha para dentro dos meus olhos. Me encara, moço. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Irmãos, eu fico maravilhado com esse nível de autoridade no mundo espiritual. E Eliseu não foi diferente, óbvio, em épocas distintas. Mas Eliseu chamou para si a responsabilidade. Eliseu, então, pede com que o general chegue até ele. A história todos nós sabemos. Os 7 mergulhos, é isso, a cura, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas o que eu quero trazer para nós aqui é acerca dessa realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, contextualizando a mensagem. O que isso tem a ver com a gente hoje? Isso aconteceu em épocas passadas, mas a Bíblia é um livro vivo. E o que isso tem a ver conosco hoje? E o que isso pode nos trazer a responsabilidade? Que existem pessoas que estão morrendo e muitas das vezes precisa de uma palavra, e essa palavra vai ser dada pelos profetas de Deus que estão aqui nessa casa. Eu estou falando contigo mesmo. E eu quero dizer para você que o Senhor é tão bom, é tão poderoso, que Ele te usa com as suas características. Não precisa você querer ser igual a ninguém. O Espírito Santo te enche do jeitinho que você é. E do jeito que você é, você vai ser uma potência nas mãos de Deus. Eu estou pregando para a igreja viva, a igreja do arrebatamento. Uma igreja que precisa ser cheia do Espírito de Deus para um propósito poderoso na terra. Nós fomos, irmãos, gerados em Cristo com o propósito de não apenas receber, mas, sobretudo, de ser testemunhas. Testemunhar as grandezas de Deus. E se prepara, porque se você não viveu essa experiência, eu quero profetizar que você vai viver. Pessoas que vão estar batendo na porta do teu apartamento, ligando para o teu celular, você pode vir aqui fazer uma oração por mim? É nesse momento que o Espírito Santo vai fazer algo poderoso, não só na vida da pessoa, mas como na sua também. E não fica com medo não, não fica preocupado não, porque quem está na tua frente é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que tudo pode, é o Senhor que tudo é na nossa vida. E eu quero já entrar no caminho da conclusão dessa breve mensagem. O Senhor nos chamou para ser voz proféticas nessa geração. O Senhor te chamou para quebrar cadeias, para repreender a enfermidade, para conduzir as almas à presença de Deus. O Senhor te chamou para libertar o cativo. O Senhor te chamou para promover a alegria àquele que está triste. O Senhor te chamou para resgatar com a mão forte do inferno aqueles que estão indo para o abismo.
E é sobre você, igreja eleita, que o Senhor repousa essa responsabilidade, mas isso só pode ser realizado se Atos 1:8 se cumprir na nossa vida. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Atos 1:8, todo mundo conhece. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia! Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. O Senhor fala ao meu coração que Ele deseja te encher nessa noite. O Senhor deseja te encher. Num momento como esse, existe uma batalha espiritual muito grande. Eu sei disso, porque eu sinto ela agora. Porque muitas coisas podem vir na tua mente, mas não é isso. Eu fiz aquilo, eu estou assim, eu estou assado. Como é que pode ser? Pode. Pode hoje. Pode hoje. Existem várias maneiras do Senhor libertar. Existe libertação que não é só aquela clássica que a gente conhece, que o demônio é manifesto e vai embora. Não é só essa, não. Existe libertação que é feita exclusivamente pelo poder da palavra. E eu sinto alguma coisa acontecendo em corações aqui, nessa noite, agora. Porque a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue, eu estou falando do sangue jorrado no madeiro, é do sangue que eu estou falando. E o sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Está na hora de você sair da defensiva, de sair desse momento, onde você está acuado pelo teu adversário, onde esse campo de batalha chamado mente. Está sendo realmente uma luta muito grande por você se firmar em Deus. Eu não estou falando de atuação na instituição, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando você e o Senhor na vertical. Você e Ele, mais ninguém. Eu não estou falando de cargo, departamento, pregação, terra, nada disso, não. É você e Ele. Você e Ele, mais ninguém. E o Senhor é tão bom que Ele te perdoa. Ele te perdoa quantas vezes necessário for, porque quem jorrou o sangue no madeiro foi Ele. Assim como o José do Egito confiou em Deus, eu sinto no meu coração de afirmar aqui que Deus também confiava em José a missão. E o Senhor confiou em você, igreja, a missão de ser voz profética nessa geração e assumir a responsabilidade, chamar para si, manda vir a mim, pode mandar vir. Ah, mas está doente, eu vou lá no nome de Jesus. Irmãos, eu não estou falando de empolgação barata, não. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de presença de Deus, eu estou falando de nós assumirmos a nossa posição como servos de Deus nessa geração. Porque uma palavra dada com unção, ela é capaz de revolucionar um país. Ela é capaz de mudar uma história e o pensamento de um líder, de uma nação. Começou na ponta da linha com uma escrava e chegou lá na autoridade maior de uma nação. Você está entendendo o que é isso? Qual era o nome da escrava? Não sei. Qual era a idade dela? Não sei. Ninguém sabe, mas só o que nós sabemos é o suficiente do que o que ela falou. Ela falou debaixo da autoridade do nome do Senhor, a ponto de trazer e de causar impacto. E o Senhor quer que você seja de fato não só impactado, mas traga esse impacto no coração daqueles que te ouvirem. Porque o que causa, o que faz a diferença, irmão, é unção.
O que traz autoridade para a vida da igreja não é a quantidade de grito que você dá, mas a autoridade é conquistada com santidade. Quando eu falo santidade bíblica, eu não falo de tempo, de costume, de estilo, eu falo de Bíblia. Bíblia é o suficiente. E essa autoridade essa santidade é que traz autoridade no mundo espiritual. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, na época que eu aceitei Jesus com 9, tive a oportunidade ainda de pegar o pastor Paulo, embora enfermo, mas tive o privilégio de receber na minha cabeça a imposição de mão de Zélia Brito Macalão. Tive esse privilégio, irmãos. Tive o privilégio de conhecer Orosmando Alberto dos Santos, Alípio da Silva. Coisa forte isso. Eu me lembro nessa idade de 12, 13 anos, minha mãe e minha família professavam uma outra religião, é o caso entrar em detalhes aqui. Quando isso em casa, alguém tocou lá, bateu no portão lá, morava, a gente não pode mais falar favela, né? A comunidade, né? A comunidade, fica mais chique, né? Lá no Rio de Janeiro. Aí minha mãe, eu falei, mãe, estão chamando ali, era quase 9 horas da noite. Minha mãe é quem está batendo nessa hora aí. Era uma vizinha, chamada Gilda. Aí eu fui lá, por não, Gilda, quer falar com a minha mãe? Ela, não, eu quero falar com você. Comigo? Eu, peraí só um instantinho. Criança, né? Voltei para casa, mãe, a Gilda está ali, o que ela quer comigo? Não, não é com a senhora, não, é comigo. Com você, garoto? O que ela quer contigo? Não sei, vamos lá comigo lá. Minha mãe foi comigo desconfiada, né? O que você quer com meu filho nessa hora? Uma hora dessa? Ela chegou, eu quero que ele vá lá em casa fazer uma oração. O quê? Você não quer que eu vá lá? Não, não quero que a senhora vá lá rezar, fazer nada, não. Quero que ele vá lá. Aí eu, posso ir, mãe? Minha mãe, vai, garoto. Pode ir. Eu não vou, não. Isso aí é contigo. Aí eu peguei uma Bíblia que eu ganhei, uma Bíblia dessa grossura, irmão, sem índice, sem concordância, sem nada. Aquela chamada queixo duro, aquela antigona. Aquela bitela assim, dessa grossura assim. João Ferreira de Almeida, aquela antigaça, aquela capa dessa grossura assim. Peguei aquela Bíblia e parti. Sozinho, irmãos. Quando eu cheguei lá, era um ambiente tomado de imagens, enfim, as coisas dessa natureza que os irmãos devem estar pensando. Eu cheguei e fui entrando, irmãos. Eu fui entrando. Aí tinha a filha da Gilda, a própria Gilda também, doente. Ela chegou, eu quero que você olhe por mim. Eu abri um texto no Salmo 91, que eu sabia na época. Levantei a mão, orei e vim embora, irmãos. Quando foi um pouco mais tarde, veio a filha da Gilda agradecer. Olha, minha mãe mandou agradecer porque ela está curada. Eu falei, Jesus, tu me ajuda a voltar a esse tempo. Me ajuda, Senhor, que teu Espírito Santo possa fluir na minha vida, a ponto de eu poder ser um instrumento nas tuas mãos nesse tempo. E eu tenho certeza de que você também tem essas experiências. E eu concluo essa palavra nessa noite, essa breve palavra, concitando a todos nós, que sejamos voz profética nessa geração, que não venhamos a nos encurvar ao sistema, a tudo aquilo que está sendo implantado no mundo, mas que possamos, a exemplo de Eliseu, influenciar o ambiente, não ser influenciado. E no momento da adversidade, onde aqueles que certamente estão sedentos de Deus baterem à tua porta, que você não possa hesitar, mas que você possa, na unção e na autoridade do nome do Senhor,
ser instrumento de Deus e proclamar a cura, a libertação, a salvação, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E que Deus muito nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.